Título 2º. Das infrações penais. Artigo 61. Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste Código, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes. Artigo 62. Vetado. Artigo 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado. Parágrafo 2º. Se o crime é culposo, pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 64. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado, imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos, na forma deste artigo. Artigo 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte. Parágrafo 2º. A prática do disposto no inciso 14 do artigo 39 desta lei também caracteriza o crime previsto no caput deste artigo. Artigo 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. Parágrafo 2º. Se o crime é culposo, pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. Vetado. Artigo 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Vetado. Artigo 69. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade. Pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 70. Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados, sem autorização do consumidor. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata. Pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 74. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo. Pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 75.
Quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos neste Código, incide as penas a esses cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção e depósito de produtos, ou a oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas. Artigo 76. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste Código. Inciso 1, serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade. Inciso 2, ocasionarem grave dano individual ou coletivo. Inciso 3, dissimular-se a natureza ilícita do procedimento. Inciso 4, quando cometidos: a. por servidor público, ou por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior à da vítima. b. em detrimento de operário ou rurícola, de menor de 18 ou maior de 60 anos, ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou não. 5. serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais. Artigo 77. A pena pecuniária prevista nesta seção será fixada em dias multa, correspondente a um mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa da liberdade cominada ao crime. Na individualização desta multa, o juiz observará o disposto no artigo 60, parágrafo 1º do Código Penal. Artigo 78. Além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas, cumulativa ou alternadamente, observado o disposto nos artigos 44 a 47, do Código Penal. Inciso 1, a interdição temporária de direitos. Inciso 2, a publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às expensas do condenado, de notícia sobre os fatos e a condenação. Inciso 3, a prestação de serviços à comunidade. Artigo 79. O valor da fiança, nas infrações de que trata este Código, será fixado pelo juiz, ou pela autoridade que presidir o inquérito, entre 100 e 200 mil vezes o valor do bônus do Tesouro Nacional, BTN, ou o índice equivalente que venha a substituí-lo. Parágrafo único. Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser: a. reduzida até a metade do seu valor mínimo. b. aumentada pelo juiz até 20 vezes. Artigo 80. No processo penal atinente aos crimes previstos neste Código, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir, como assistentes do Ministério Público, os legitimados indicados no artigo 82, inciso 3º e 4º, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal. Título 3º. Da Defesa do Consumidor em Juízo. Capítulo 1º. Disposições Gerais. Artigo 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: inciso 1, interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Inciso 2, interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Inciso 3, interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Artigo 82. Para os fins do artigo 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: inciso 1, o Ministério Público. Inciso 2, a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal. Inciso 3, as entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código.
Inciso 4. As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear. Parágrafo 1º. O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos artigos 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Parágrafo único. Vetado. Artigo 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Parágrafo 1º. A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor, ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. Parágrafo 2º. A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa, artigo 287, do Código de Processo Civil. Parágrafo 3º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. Parágrafo 4º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 5º. Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. Artigo 85. Vetado. Artigo 86. Vetado. Artigo 87. Nas ações coletivas de que trata este Código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais. Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Artigo 88. Na hipótese do artigo 13, parágrafo único deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Artigo 89. Vetado. Artigo 90. Aplicam-se às ações previstas neste título as normas do Código de Processo Civil e da Lei N. 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições. Capítulo 2º. Das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos. Artigo 91. Os legitimados de que trata o artigo 82 poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. Artigo 92. O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei. Parágrafo único. Vetado. Artigo 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça Local. Inciso 1º. No foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local. Inciso 2º. No foro da capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente.
Artigo 94. Proposta a ação, será publicado o edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Artigo 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. Artigo 96. Vetado. Artigo 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o artigo 82. Parágrafo único. Vetado. Artigo 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o artigo 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. Parágrafo 1º. A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. Parágrafo 2º. É competente para a execução o juízo. Inciso 1º. Da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual. Inciso 2º. Da ação condenatória, quando coletiva a execução. Artigo 99. Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei N. 7.347 de 24 de julho de 1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as ações da indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela integralidade das dívidas. Artigo 100. Decorrido prazo de 1 ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do artigo 82 promover a liquidação e execução da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Capítulo 3º. Das ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Artigo 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos capítulos 1º e 2º deste título, serão observadas as seguintes normas. Inciso 1º. A ação pode ser proposta no domicílio do autor. Inciso 2º. O réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este. Artigo 102. Os legitimados a agir na forma deste Código poderão propor ação visando compelir o poder público competente a proibir, em todo o território nacional, a produção, divulgação, distribuição ou venda, ou a determinar a alteração na composição, estrutura, fórmula ou acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ou perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Vetado. Capítulo 4. Da coisa julgada. Artigo 103. Nas ações coletivas de que trata este Código, a sentença fará coisa julgada.
Inciso 1º erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso 1º do parágrafo único do artigo 81. Inciso 2º ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso 2º do parágrafo único do artigo 81. Inciso 3º erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso 3º do parágrafo único do artigo 81. Parágrafo 1º. Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos 1º e 2º não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no inciso 3º, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual. Parágrafo 3º. Os efeitos da coisa julgada de que cuida o artigo 16, combinado com o artigo 13 da Lei N. 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações da indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste Código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos artigos 96 a 99. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória. Artigo 104. As ações coletivas, previstas nos incisos 1º e 2º e do parágrafo único do artigo 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos 2º e 3º do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Título 4º. Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Artigo 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, SNDC, os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor. Artigo 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico, MJ, ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: inciso 1º planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a Política Nacional de Proteção ao Consumidor. Inciso 2º receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado. Inciso 3º prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias. Inciso 4º informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação. 5º, solicitar à Polícia Judiciária a instauração de inquérito policial para a apreciação de delito contra os consumidores, nos termos da legislação vigente. 6º, representar ao Ministério Público competente para fins de adoção de medidas processuais no âmbito de suas atribuições. 7º, levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violarem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores. Inciso 8º solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, Estados, do Distrito Federal e municípios, bem como auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de bens e serviços. 9º, incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação de entidades de defesa do consumidor pela população e pelos órgãos públicos estaduais e municipais. Inciso 10 vetado. Inciso 11 vetado. 12, vetado. 13, desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. Parágrafo único.
Para a consecução de seus objetivos, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor poderá solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica. Título 5º da Convenção Coletiva de Consumo. Artigo 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenha por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como a reclamação e composição do conflito de consumo. Parágrafo 1º. A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos. Parágrafo 2º. A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias. Parágrafo 3º. Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento. Artigo 108. Vetado. Título 6º. Disposições finais. Artigo 109. Vetado. Artigo 110. Acrescente-se o seguinte inciso 4º ao artigo 1º da Lei N. 7.347, de 24 de julho de 1985. Inciso 4º. A qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Artigo 111. O inciso 2º do artigo 5º da Lei N. 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte redação. Inciso 2º inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Artigo 112. O parágrafo 3º do artigo 5º da Lei N. 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 3º. Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Artigo 113. Acrescente-se os seguintes parágrafo 4º, 5º e 6º ao artigo 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Parágrafo 4. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Parágrafo 5. Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Parágrafo 6. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante combinações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Artigo 114. O artigo 15 da Lei N. 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte redação. Artigo 15. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Artigo 115. Suprima-se o caput do artigo 17 da Lei N. 7.347, de 24 de julho de 1985, passando o parágrafo único a constituir o caput, com a seguinte redação. Artigo 17. Artigo 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Artigo 116. Dê-se a seguinte redação ao artigo 18 da Lei N. 7.347, de 24 de julho de 1985. Artigo 18.
Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. Artigo 117. Acrescente-se à Lei N. 7.347, de 24 de julho de 1985, o seguinte dispositivo, renumerando-se os seguintes. Artigo 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do título 3º da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 118. Este Código entrará em vigor dentro de 180 dias a contar de sua publicação. Artigo 119. Revogam-se as disposições em contrário.